E aí galera, bem-vindos à nossa aula de via de dados. O nosso objetivo é que ao final desse vídeo vocês compreendam o conceito e funcionamento básico de uma via de dados. Para que a gente consiga alcançar esse objetivo, é importante que vocês vejam os vídeos anteriores sobre o computador como máquina virtual e sobre a máquina de Von Neumann. Mas então, o que são vias de dados? Não, infelizmente não é tão simples assim. Mas vamos tentar descomplicar esse tema. Para começar, vamos explicar o que são dados. Afinal, estamos rodeados por um mundo de dados. Mas você saberia explicar o que são esses dados? Bem, dado é um valor atribuído para alguma coisa. Vamos pegar um exemplo. Uma bola de futebol. O que podemos falar a respeito dessa bola? É uma bola de futebol, certo? Logo, acabamos de encontrar um dado sobre ela. Ela é usada para jogar futebol. Mas também existem outros valores que podemos atribuir a essa bola, como a sua cor, a sua condição, diâmetro, preço, tudo isso são dados, pessoal. Mas esses dados têm que ser transmitidos para alguém, não é? Para isso, eles podem ser organizados de duas maneiras, de uma forma não estruturada ou de uma forma estruturada. Vamos entender. Uma simples frase como 5 bolas de futebol brancas, novas, com 22 centímetros de diâmetro, custam R$50 cada. Pode ser facilmente compreendida por nós seres humanos, mas não por um computador, pois esses dados não têm uma estrutura fixa que permitem que a máquina compreenda as palavras e ao que estão se referindo, ou seja, são um monte de dados não estruturados, ilegíveis para computadores. Agora, para que um computador processe e analise os dados da frase, ela deve estar estruturada. Um formato bastante usado para a troca de dados é o CSV, a sigla em inglês. A sua tradução seria valores separados por vírgula. Esse formato deixaria a frase da seguinte forma: quantidade, categoria, cor, condição, diâmetro, preço, 5, futebol, branca, nova, 22, 50. Existem outros formatos que são estruturados e legíveis para computadores, mas essa é uma forma super simples de ser entendida pelo computador e pode ser lida diretamente por um programa de planilhas. Para entender melhor sobre essa questão dos diferentes tipos de linguagem, as traduções e interpretações entre elas, vejam o vídeo O Computador como Máquina Virtual. Agora que já entendemos o que são dados, vamos dar só uma repassada em alguns conceitos que vão ser usados para explicar o que são vias de dados. Primeiramente, a unidade de controle é o que gerencia todos os dados que entram, que saem e são processados, garantindo que cada componente da CPU receba o que deve receber. A unidade também ajuda a enviar os dados para o mundo externo. A unidade lógica aritmética, ou simplesmente ULA, é um conjunto digital que faz operações aritméticas com inteiros e operações lógicas, bit a bit, como AND, NOT, OR e SHOR. Os barramentos são os canais por onde os dados trafegam. Para um sistema computacional funcionar, é muito importante que ocorra esse vai e vem de dados. Os sinais de controle são sinais elétricos que orientam as diversas unidades do processador na execução de uma instrução. Os sinais de controle são distribuídos graças a um elemento chamado sequenciador. Esse sequenciador sincroniza os sinais de controle utilizando um clock, que é o gerenciador de pulsos elétricos que, nesse caso, ativam a execução desses sinais de controle. O banco de registradores contém 8 registradores de 4 bits cada. Os registradores contêm espaços onde os dados são colocados para serem processados e podem, posteriormente, ser acessados através de 2 portas de saída fazendo uma leitura de dados. O banco de registradores também pode ser atualizado através de uma porta de entrada para uma gravação de dados. Para gravar os dados em registradores, é necessário colocar os dados no barramento, indicar qual registrador que os dados serão gravados e ativar o sinal de controle de gravação no banco. Bom, depois de tanta enrolação, vamos finalmente começar a explicar como funcionam as vias de dados. As vias de dados possuem diversas instruções que caracterizam o desempenho de um computador. Essas instruções podem ser divididas em 2 categorias:
registrador memória e registrador registrador. Instruções registrador-memória permitem que os dados de memória sejam buscados em registradores, onde podem ser usados como entradas da ULA em instruções subsequentes, por exemplo. Uma instrução registrador-registrador busca 2 operandos nos registradores, traz os 2 até os registradores de entrada da ULA, efetua operações com eles e armazena o resultado em um dos registradores. A via de dados é a parte da CPU que contém a ULA, suas entradas e suas saídas. O processo de passar 2 operandos pela ULA e armazenar o resultado é denominado ciclo da via de dados e é considerado o coração da maioria das CPUs. Podemos dizer que até um certo ponto, esse ciclo da via de dados define o que a máquina pode fazer. Quanto mais rápido for esse ciclo, mais rápido será o funcionamento da máquina. Para ficar mais claro, vamos dar um exemplo de uma via de dados do tipo registrador-registrador. Observe bem a imagem. Esse quadrado com várias linhas é o banco de registradores. É como se cada um desses espaços representasse um registrador. O conteúdo que tem nos registradores A e B é carregado nos registros de saída do banco do registrador. Os dados dos registradores passam pelos barramentos para serem encaminhados às entradas da ULA. Paralelamente, um sinal de controle é enviado à ULA indicando a operação que será realizada. Nesse caso, a operação selecionada é a adição. Assim, os dados são operados e resultam em uma saída A mais B. E um outro sinal de controle seleciona o resultado para a entrada de dados no banco de registradores, e o valor é gravado no registrador desse banco. Por fim, queremos deixar um conselho. Se você estiver a fim de pesquisar mais sobre o assunto, ao invés de procurar por vias de dados, pesquisem por caminhos de dados, que é como o tema é mais conhecido. E aí, gente, conseguimos alcançar o nosso objetivo? Procuramos deixar o assunto o mais simples possível para que todos vocês conseguissem aprender sobre os conceitos e o funcionamento básico de uma via de dados. Espero que tenham aproveitado. Se você curtiu o nosso vídeo, não se esqueça de clicar em gostei. E se querem continuar acompanhando as aulas de FAQ, é só se inscrever no canal. Isso é tudo, pessoal! Até a próxima!